Continuando aqui a nossa explicação, as nossas aulas sobre partidos políticos, é importante também fazer uma menção a uma remota origem dos partidos, né? Identifica-se a origem dos partidos, a princípio, os autores, na Inglaterra, nos idos de 1558 e 1603, na época da rainha Isabel. Mas Afonso Arinos de Melo Franco, em sua História e Teoria do Partido Político no Direito Constitucional Brasileiro, menciona que na Inglaterra certos grupos disputavam poder, como os Tories e os Whigs, representando, portanto, os Tories, um grupo, esse sistema feudal e agrário, e os outros, uma força urbana e capitalista. E no século XIX, aí sim surgiu efetivamente o Partido Conservador e o Partido Liberal. Isso na Inglaterra. Mas, claro que nós estamos falando do Ocidente, né? Nós estamos falando de uma questão ocidental, né? Em Roma, existiam os optimates e os populares, como nos ensina aqui sua obra, que eu gosto muito, do professor Wilson Ascioli, de Instituições de Direito Constitucional. Sobre Roma, quer nos comícios das centúrias, quer nos das tribos, a ínfima minoria dos nobres e proprietários sobrepujava forçadamente, graças ao mecanismo eleitoral, a imensa maioria dos plebeus e proletários. E o Senado, apesar das suas transformações sucessivas, nunca representou verdadeiramente senão a classe dominante de aristocratas e proprietários rurais. Leum homo, lex institutionalis das políticas romanas. Paris, 1927, página 137. Na França, nós tivemos a Revolução de 1789. Todos lembram que nós estudamos nas escolas a Revolução Francesa e nós tivemos os jacobinos, que fundaram o Clube dos Jacobinos. Posteriormente, foram criados os partidos conservador e liberal sob o regime de Luís XVIII, em 1814. Na América, nós tivemos como primeiro partido, o Partido Democrático, nos Estados Unidos da América, cuja fundação é atribuída a Jefferson, e posteriormente o Partido Progressista ligado ao Wallace. Nas lições de Bryce, em American Common, os partidos nos Estados Unidos da América se iniciam na Convenção da Filadélfia, em 1787. Assim, lá naquela convenção, é que se encontra o embrião dos partidos republicano e democráticos. Na Alemanha, após a Revolução Liberal de 1848, com a criação da Prússia, emergiram os partidos conservadores e liberal. No Brasil, destaca-se aqui as obras de consulta do professor Afonso Arinos, Joaquim Nabuco, um estadista do Império famoso, Américo Brasiliense, nos programas dos partidos e o Segundo Império, Octávio Tarquínio de Souza, que tem a obra no Senado Federal, citando Bernardo Pereira de Vasconcelos e seu tempo, dentre outros renomados autores. Segundo lições de Joaquim Nabuco, formam-se os dois primeiros partidos em 1838, no final da regência, quando também tem os nomes aqui no nosso país de conservador e liberal. Os monarquistas eram conservadores e os moderados e radicais do Partido Liberal. E aí nós temos várias explicações sobre isso, né? E a lei, isso é que é importante, número 4.740, que tratava do Estatuto dos Partidos, naquela ocasião tivemos, aqui agora mais próximo dos tempos, o surgimento da Arena, que era o partido da Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Nesse momento da história, os historiadores identificam como o bipartidarismo do sistema eleitoral brasileiro. A Constituição atual, no seu artigo 17, consagra
o pluripartidarismo. O pluripartidarismo é a possibilidade, como nós já falamos, de se ter aqui posições de vários segmentos da sociedade sem a polarização de programas, né? Mas o que aponta-se aqui é que nós já falamos sobre a candidatura avulsa, que não é aceita. Por último, o sistema unipartidário não é o melhor adotado. Esse sistema é, por exemplo, o que aconteceu com o caso do Partido Comunista da ex-União Soviética e o Partido Nacional Socialista, que culminou também na ascensão do nazismo na Alemanha e do Partido Fascista na Itália. É o chamado unipartidarismo. Bem, como vocês estão vendo, nós aqui não estamos em nenhum momento tentando dar uma aula de história. Estou apenas lendo uma parte do meu livro de Direito Eleitoral, que essa matéria consta no meu livro, e tentando transmitir aqui, estudando com você, tentando lhe motivar da importância dos partidos políticos, da importância dessa aula, para que a gente tenha uma mínima noção até mesmo de cidadania. Então, um dos temas agora que nós vamos falar é a fidelidade partidária. Nesse tema é preciso diferenciar duas disciplinas. A infidelidade, que é tratada pela Lei 90, 96 e 95, no artigo 22A e na resolução do TSE 22.610, que acarreta a perda do mandato. E a infidelidade partidária por violação a algum preceito normativo do Estatuto. Isso está já no artigo 23 e 25 da Lei 90/96. Essa última hipótese não gera a perda do mandato, mas pode acarretar, por exemplo, a advertência e até mesmo a expulsão do partido. Então, eu quero chamar a atenção que existe a infidelidade partidária, que pode gerar a perda do mandato, e a infidelidade partidária que não gera essa perda do mandato. São como se fosse o desrespeito a regras de votação do partido, e que aí geram advertências e sanções previstas no Estatuto, certo? Muito bem, nós vamos tratar aqui, basicamente, desse tema sobre a questão da infidelidade partidária. Esse tema, eu gostaria que nós pudéssemos, primeiramente, formular a seguinte pergunta para que você entenda. Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema proporcional? Olha a pergunta. Quando houver um pedido de cancelamento de filiação ou de transferência de um candidato eleito por um partido para outra legenda, né? Eu vou ser mais específico porque essa pergunta ficou meio no ar. É o seguinte, nós tivemos o caso famoso do apresentador de televisão Clodovil. O Clodovil, todos sabem, grande apresentador de televisão, ele foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de 400 mil votos. E aí o que aconteceu? Ele mudou de partido, né? Ele mudou de partido, ele foi eleito por um partido nanico e mudou para outro partido. Mas ele mudou porque aquele partido, quando ele estava doente no hospital, aquele partido foi procurar ele lá para que ele renunciasse o mandato, para que o suplente do partido nanico, que foi esse que ele foi eleito por ele, né, que teve a legenda, que teve os votos, né, porque você sabe que quando a gente vota num deputado dá 2 votos, então ele teria sofrido uma discriminação. E aí ele mudou de partido, tá bom? E aí nós vamos tratar disso na sequência dessa aula, tá? Sobre partidos políticos, e nós vamos falar desse tema, que é um tema muito importante para concurso, tá bom? Continue aí e vamos seguindo nas aulas de Direito Eleitoral, que o tema é esse: desfiliação partidária sem justa causa. É quando a pessoa sai de um partido com ou sem justa causa
E aí nós vamos ver essas hipóteses direitinho com alguns aspectos relevantes da legislação.